Graças Aleluia. a Deus. Quero saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é um motivo de muita alegria poder estar aqui neste bairro, Maravilha! para juntamente poder estar falando do amor de Jesus Cristo. Você que tem um exemplar na sua casa, eu convido você a abrir comigo as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 9. Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 9. Que a palavra de Deus diz assim: E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Meus queridos ouvintes, você que me ouve, a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 31, diz que Jesus Cristo, ele entrou numa cidade chamada Jericó. Jesus, quando ele entra naquela cidade juntamente com uma grande multidão, porque se você observar a história de Jesus, Maravilha! Sempre uma grande multidão seguia Jesus. É claro que grande parte dessa multidão só seguia ele por conta que ele multiplicava, mas também no meio dessa multidão tinha aqueles que reconheciam quem era Jesus, e esses eram os discípulos. Jesus, ele entra naquela cidade e ele se depara, aleluia, com uma pessoa gritando muito, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem é este que gritava? Este que gritava não tinha nome. Ele era conhecido como Bartimeu. Bartimeu não é nome próprio. Bartimeu significa filho de Timeu. Este homem, ele nem nome tinha, mas conhecia Jesus. Não obstante a isso, aquele homem, ele era cego. Aleluia! Mas ele enxergava muito mais que todos aqueles que estavam com Jesus, porque ele reconheceu que Jesus estava passando naquele lugar. Meus queridos amigos, você sabe o que é interessante dessa história? É que se você observar a história de Jesus, era a última vez que Jesus passaria naquele local. Aquele homem não perdeu a oportunidade, e sabendo da sua situação, ele começava a clamar ainda mais, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante que Jesus, ele para, ele estende as mãos para aquele homem e pergunta o que é que ele faz. Aquele homem, ele queria apenas ser curado, mas Jesus disse: olha, você não vai receber só a cura não, você não vai receber só a sua visão não, mas eu vou te salvar também. E é isso que Jesus quer fazer com você nesta tarde, meu querido amigo. Ele não quer simplesmente salvar você, ele não quer simplesmente curar você dessa doença, não. O meu Jesus é mais do que isso, mas ele quer te levar para o céu, aonde lá não há tristeza, não há dor. Se você entender que no Evangelho de Lucas tem dois extremos, você vai entender que a salvação, ela é para todos. Porque se no capítulo de número 18, versículo de número 31, Jesus, ele tem um encontro em primeiro momento naquela cidade com um homem pobre e cego, no capítulo de número 19, o meu Jesus, ele vai ter um encontro com um homem rico. Um homem rico, apesar de ser rico, aquele homem, ele era odiado por toda a população, porque ele extorquia o povo, ele roubava o povo. Aquele homem, ele era rico, ele não podia andar na rua tranquilamente, porque o povo odiava ele. Mas ele, sabendo que Jesus estava naquela cidade, ele não ligou para o que o povo falava dele, ele não ligava por um simples fato de ter medo, não. Ele resolveu achar um jeito de ir até Jesus. Eu quero dizer para você, meu querido amigo, você que me ouve, a sua mãe não vai te salvar, o seu pai não vai te salvar. Se você parar para dar ouvido aos seus familiares, você vai para o inferno. A salvação, ela é individual, e Zaqueu entendia isso. Zaqueu, meus queridos irmãos, ele não se importou com o povo, embora ele, aleluia, ele fosse alguém odiado pelo povo. Ele, na sua ignorância, achava que ele encontraria um meio de enxergar Jesus. Ele subiu em cima de uma árvore por causa da sua estatura. Eu quero dizer para você que você pode fazer o que você quiser. Você pode procurar algum meio de agradar a Jesus, mas eu quero te dizer que a Bíblia diz que antes de você enxergar Jesus, Jesus já te enxergou faz tempo.
O meu Jesus quer salvar você. Ele quer falar para você aquilo que ele falou para Zaqueu: hoje veio a salvação para esta casa. Quando você olha para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 43, salve memória, a Bíblia diz que o meu Jesus estava ali na cruz do Calvário. Não obstante a isso, ele estava no meio, no centro, porque ele é centro de tudo. Tinha dois ladrões, um da esquerda e um da direita. O da direita disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu venho aqui nesta tarde proclamar que a salvação, ela não é parcelada, a salvação, ela é instantânea. O meu Jesus disse assim: hoje mesmo, não é amanhã, não existe purgatório, é hoje mesmo, e eu venho aqui declarar nesta tarde de domingo: hoje a porta da salvação, ela está aberta para você que está me ouvindo, mas amanhã pode ser tarde demais. Então, assim como Zaqueu, assim como Bartimeu, não perca a oportunidade, aceita a Jesus como único e suficiente Salvador. Assim eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.